Concierge USA e hoje falando sobre imigração. Eu vou conversar com uma super craque nesse assunto, doutora Ingrid Pérez. Vem comigo! Olá pessoal, eu estou aqui com a doutora Ingrid Pérez, super especialista em imigração, uma experiência bastante grande, apesar de muito jovem, e eu queria conversar com ela e perguntar primeiro, doutora Ingrid, há quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Desde 94. 94, você veio garotinha para cá? Eu tinha 9 anos. 9, imagina. Que maravilha. Você veio, hoje está casada, com família, com filhos aqui? Estou casada, tenho 2 filhos e a gente mora aqui em Orlando. E como é que os seus filhos já nasceram aqui, certamente? Você veio para cá muito pequenininha, são americanos, estão em escolas e você está hoje com eles em casa de férias, né? Eles estão no camp. Ah, então estão no camp, estão dando um sufoco, tiraram o sufoco. Agora eles estão em casa com meu marido. Maravilha. Então você está aqui desde 94. E como é que você começou a sua carreira como advogada? Bom, eu estudei a minha vida inteira praticamente aqui nos Estados Unidos. Eu formei de faculdade normal, meu bachelor's degree. Eu era professora por 2 anos e meu plano sempre era estudar direito. E eu morava em Nova York quando eu vim para os Estados Unidos e faz pouco tempo que eu moro aqui em Orlando. Aí eu comecei a estudar na Fordham University, direito. Depois eu formei e trabalhei em Nova York por uns 5 anos e agora aqui em Orlando faz mais ou menos 3 anos que eu moro aqui e eu tô trabalhando. Então foi assim que eu comecei minha carreira de advogada. Muito bom. Doutora Ingrid, as pessoas que querem vir para os Estados Unidos, né, tem que fazer um planejamento imigratório para não ter problemas aqui. O que você sugere para essas pessoas que querem vir para cá e imigrar de forma legal? Eu acho que o primeiro passo é falar com o advogado, com certeza, para pelo menos ter as informações corretas, porque muitas pessoas escutam sobre amigos, vizinhos, e isso nunca é a informação correta. Cada caso é muito específico, é sempre boa ideia conversar com o advogado para que você pelo menos pode ter as informações corretas e você pode fazer uma decisão baseada das informações corretas, isso é super importante. E também para as pessoas que querem vir para os Estados Unidos, eu sempre falo, ok, qual que é a intenção final? Porque tem vários tipos de vistos, tem vários vistos que são para imigrar, vistos que são para não imigrar, vistos temporários. Então, qual que é a intenção das pessoas, né? Por exemplo, tem o visto E2, que é um visto de não imigrar, que dá direito à pessoa vir aqui nos Estados Unidos e fazer um investimento e viver, trabalhar, mas tem que continuar renovando esse visto e não dar uma residência permanente. Se o objetivo da pessoa é vir para imigrar, ter um green card e eventualmente uma cidadania americana, a gente tem que analisar o perfil da pessoa para ver se ela qualifica para imigração baseado em emprego, baseado por família ou baseado por um problema humanitário, né? Uma imigração humanitária. Então as pessoas têm que começar do alto, do grande, para fazer o funil, né? Para ver aonde que ela ou ele encaixa. A última coisa que eu falo para as pessoas é tenta o máximo possível vir para os Estados Unidos já com o seu visto de intenção, porque o visto de turista, a intenção é vir visitar, embora não dá permisso a trabalhar ou estudar, a intenção é vir por um prazo curto e ir embora. Mesma coisa com visto de estudante, a intenção é estudar, não dá permisso de trabalho e tudo isso. Então, assim, para essas pessoas que querem vir depois mudar de status, o planejamento é muito importante porque esse tipo de visto temporário não dá permissão de trabalho, então é um planejamento que a pessoa tem que fazer para fazer tudo correto. E também se as pessoas depois têm uma oportunidade para ter uma residência permanente, só que ultrapassa o tempo de status legal aqui nos Estados Unidos, pode prejudicar as pessoas. Então, planejamento é super importante. Vamos falar um pouquinho sobre os vistos de imigrantes. Tá bom, vamos lá. Então, para imigrar para os Estados Unidos tem 3 categorias, né? Família, humanitária e emprego. Acho que as pessoas querem saber mais sobre emprego, então vamos lá. Tem 5 categorias de vistos de emprego, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, né? EB1, EB2, EB3 são muito popular, EB2 é de mais assim trabalhos religiosos, EB4, né? EB4, desculpa, EB4. E EB5 é para as pessoas que têm muito dinheiro na conta, que quer comprar um green card. Então, se essa pessoa tiver muito dinheiro, quer um green card, me liga que eu te ajudo. Então, ok. Então, para EB1, EB2, EB3. Normalmente,
imigrante, se a pessoa quer vir aqui para os Estados Unidos para trabalhar e ter um green card, essa pessoa precisa de uma oferta de trabalho e um Labor Certification, que significa o empregador vai para o Department of Labor e faz o trabalho de provar que não existe o americano adequado aqui para fazer esse trabalho. A ideia é que a gente não vai tirar o emprego do americano. É proteger o mercado americano, isso. Exatamente. Então, depois que faz esse processo de Labor Certification, o patrocinador entra com o pedido de visto com a imigração, né? Então, esse é típico, normal. Agora, tem outros tipos de vistos que as pessoas, o imigrante, pode si mesmo patrocinar, por causa que essa pessoa tem uma habilidade extraordinária, que encaixa em um visto EB1, ou excepcional, que encaixa com o visto EB2, com o National Interest Waiver, que é muito popular. Então, com esse EB2 National Interest Waiver, a pessoa precisa de um grau avançado ou um equivalente, que é um mestrado, ou talvez um PhD, um doutorado. E também precisa provar que o que a pessoa vai vir fazer aqui nos Estados Unidos é de interesse nacional, né? Então, tem um caso que saiu alguns anos atrás que clarifica um pouco o que é isso. Então, desde esse caso saiu, é mais fácil, assim, não mais fácil, mas bastante mais pessoas qualificam para aplicar. Então, assim, empresários, pessoas assim, podem aplicar para esse visto, fazer um argumento e persuade, né, convencer o oficial que está analisando os documentos para aprovar esse caso. Então, para esse visto EB2 com National Interest Waiver, se a pessoa tem o grau que qualifica para a classificação de EB2, ela pode pedir para uma isenção desse Labor Certification e o Job Offer. Então, por exemplo, eu tenho clientes que vêm aqui para os Estados Unidos para criar, por exemplo, eu te dou um exemplo. Tem um cliente que é dentista há muitos anos, um profissional top, que tem muitos anos de experiência, que veio aqui para os Estados Unidos para oferecer um produto que ele criou, que ele inventou, que vai beneficiar a saúde dos Estados Unidos. A imigração decidiu que ele tem uma proposta para os Estados Unidos que é de interesse nacional, que vai melhorar a saúde dos americanos. Ele está bem posicionado para fazer isso, porque ele tem um histórico muito alto, ele era professor de faculdade, fez várias bancas examinadoras, tinha muita experiência no laboratório, no escritório dele, escreveu artigos, então ele era bem reconhecido na área dele. Então a imigração concordou que ele estava bem posicionado para fazer isso. E depois, no fim do dia, eles analisaram tudo, né, e decidiu que é melhor deixar ele vir para os Estados Unidos sem essa oferta de emprego e o Labor Certification, porque o que ele vinha fazer era de interesse nacional, né? Então, esse é o análise que a imigração faz para esse tipo de casos. Muito bom. Doutora Ingrid, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o tempo aproximado para um processo desses, e falar de EB1, EB2, EB3 e talvez EB4. O EB5 também eu gostaria que você desse uma ideia de prazo para as pessoas, né? Além do investimento financeiro, o prazo aproximado para cada um deles a partir de uma documentação toda sólida na sua mão. Tá bom. Bom, o prazo vai depender também se a pessoa estiver aqui dentro dos Estados Unidos ou fora. Então, eu vou falar primeiro se as pessoas estão de fora dos Estados Unidos. Teria o processo consular. É o processo consular. Então, para o processo consular, a primeira parte é fazer uma petição com o USCIS, que realmente agora os prazos estão demorando bastante. Na média, 1 ano, no mínimo. E os prazos sempre mudam. Todo mês, todo tempo está mudando. E as informações estão tudo no website do USCIS, o formulário I-140 para vistos de EB1, EB2, EB3. Então, as informações estão lá. Mas a minha experiência está sendo mais ou menos 1 ano, um pouquinho a mais agora com a pandemia e tudo está mudando. Se as pessoas também estão fazendo um pedido de Green Card, que é aqui dentro dos Estados Unidos, que às vezes são feitos no mesmo tempo do petition, pode demorar até 30 meses. E tá demorando muito os processos por causa da pandemia, né? Mas depois da petição ser aprovada e a pessoa passa pelo processo consular, tipicamente esse processo não demora muito. Esse é uma ótima opção para as pessoas porque é mais rápido e o custo é muito menos, né? Então, depois que a petition é aprovada, o processo vai para o National Visa Center, que é igual ao Centro Nacional de Vistos, que faz o processo consular. A gente tem que mandar alguns documentos para esse Centro Nacional de Vistos. E já de lá, a embaixada agenda consulta para as pessoas
ir no consulado, na embaixada para dar o passaporte, né? E ter o adesivo do visto no passaporte para a pessoa já poder vir. Okay. Normalmente isso não demora muito, né? Antes estava demorando 2, 3 meses, dependendo do prazo que demorava para a embaixada fazer a entrevista com as pessoas. Só que agora com a pandemia aqui tá tudo difícil de falar prazos porque tá demorando. Então, assim, se uma pessoa quer começar um processo e estiver lá no Brasil, agora que é o momento que tem que começar, porque demora. Então, é super importante que as pessoas já entrem na fila para esperar. Entendi. Quer dizer, vamos imaginar que para qualquer tipo desses vistos de imigração, a gente está falando aí de 1 a 2 anos, 2 anos e meio. Mínimo. E a partir daí, fazendo um processo consular, esse prazo acontece e depois que é aprovado, tem um prazo mais rápido para poder essa parte administrativa. Mas quem já está nos Estados Unidos e que está pedindo, por exemplo, uma mudança de status, veio para cá como estudante e pediu uma mudança de status, o prazo é maior? O prazo é maior porque o que acontece nós fazemos a petition no mesmo tempo com o Green Card. Isso é uma opção. Outra opção é fazer só a petition e depois que essa petition é aprovada, fazer o pedido de Green Card. Então, se a pessoa está fazendo o processo que chama concurrent, né, no mesmo tempo, os processos vão andar no mesmo tempo. A petition tem que ser aprovada primeiro e depois o Green Card vai ser aprovado depois que a petition é aprovada, né? Se você fazer o processo primeiro com só a petition é aprovada primeiro, depois você aplica para o Green Card. Então, isso, claro, vai fazer o prazo mais longo, né? E tem razões estratégicas que você pode fazer dessa maneira, depende da situação da pessoa. Mas para as pessoas que estão aplicando tudo junto, no momento, a última vez que eu olhei, dependendo do centro, dependendo do lugar que a sua aplicação de Green Card tá, porque tem vários escritórios aqui dentro dos Estados Unidos que faz o processo de revisar a documentação e tudo isso, tá demorando até 30 meses. Muito tempo. Caramba. Agora, quando você aplica aqui, quem, por exemplo, é turista ou estudante ou tem um outro visto qualquer, ele pode pedir, quando pede Green Card, ele pode receber um work permit, uma autorização de trabalho, não é isso? Isso faz parte do processo. Então, quando a gente aplica para um Green Card, nós também aplicamos para uma permissão de trabalho, Social Security Card e permissão de viagem, né? Então, esses documentos, você tem direito a ter esse documento durante o processo até o Green Card ser aprovado. O que acontece é que se o caso é eventualmente aprovado, ótimo, você vai ter o seu Green Card, eventually você não vai precisar mais do Work Permit e do seu Travel Authorization, porque o Green Card são a sua permissão de trabalhar e morar aqui dentro dos Estados Unidos. Infelizmente, o que acontece em alguns casos é que se a petition é negada e depois o seu Green Card ser negado, os documentos que você tinha durante esse prazo, eles também são automaticamente negados. Claro. Então, você tem que... A imigração manda uma carta para as pessoas falando, ok, você tem 30 dias para sair do país, tchau, tchau, né? Então, você tem que, nesse tempo, fazer uma apelação ou talvez aplicar para outro benefício. Por isso que é bem importante ter aquele planejamento, porque sempre vai ter essa possibilidade de ter uma negação e você tem que saber o que você vai fazer para não acumular tempo ilegal aqui. Perfeito. Doutora Ingrid, além dos vistos de imigrante, tem alguns outros que não caminham para o Green Card, mas que permitem que a pessoa venha para cá para trabalhar aqui, não é? Sim. Especialmente o E2, não é isso? Tem o E2, que é muito popular, eu faço muito visto E2, que é um visto que dá permissão para um investidor vir aqui, investir na economia americana, criar alguns empregos e ter um visto que essa pessoa pode vir trabalhar e os filhos podem estudar até os 21 anos de idade, os esposos ou a esposa pode também ter uma permissão de trabalho, então é muito bom esse visto. Muito bom. E além do E2, tem mais algum? Tem o L1. O L1 é dupla intenção, então se tem uma multinacional, uma empresa, por exemplo, vamos supor que tem uma empresa no Brasil que quer abrir uma subsidiária ou uma filial, empresa aqui. Okay. Essa empresa pode transferir um executivo ou um gerente para a empresa americana para gerenciar, para manager essa empresa. E esse visto L1, ele é dupla intenção. Então, depois de 1 ano que a gente faz a extensão e tudo, a empresa pode patricionar esse executivo para um Green Card aqui dentro dos Estados Unidos. Eu acho lindo que às vezes você esquece algumas palavras em português, você fala patricionar, patrocinar. Patrocinar. Ok, mas isso fica bacana, Bessa, porque a gente percebe que você fala português, você fala inglês, fala espanhol também, não é isso? Sim.
Então, qualquer idioma que você vier para cá, gente, olha só, aqui é o lugar para você buscar, porque ela vai entender a sua língua, ainda que ela fale umas palavras assim que ela esqueceu, porque está aqui desde os 9 anos, mas a gente entende tudo perfeitamente. Doutora Ingrid, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os custos disso para um processo de green card aqui nos Estados Unidos. Eu acho que as taxas da imigração não variam muito de EB1 para EB4, mas aproximadamente quais são os valores que a pessoa tem que pagar, independente dos honorários de advocacia? Então, para o EB1, EB2, EB3, que é o I-140 e 140, o formulário I-140, a imigração cobra $700 para decidir o caso, né? Para avaliar o caso. Para pedidos de green card, que é aqui dentro dos Estados Unidos, a imigração cobra $1.225, para as pessoas que são menores de 14, eu acho é 750, se eu não estou enganada. E também tem a opção de fazer premium processing, não para todas as petições, mas para algumas tem a opção de fazer o premium processing, que é de $2.500. Premium processing é um processo mais rápido, que te dá uma resposta no caso. Agora está demorando 30 dias mais ou menos para eles ter uma resposta no caso. Na sua opinião, o premium process ele é adequado em qualquer situação ou quando a gente tem muita certeza de que está bem embasado ou não faz diferença? Bom, eu acho assim, na minha experiência, sempre quando eu tenho um premium processing, eu recebo uma carta de imigração pedindo mais evidências. Eu acho que eles querem ganhar um pouquinho mais tempo. Mas, tipicamente, depois que a gente recebe, nós recebemos a resposta e tá ok. O premium processing, na minha opinião, é melhor para aqueles casos que realmente a gente sabe que a pessoa muito bem qualificada para aquele processo e a gente quer andar mais rápido, né? Entendi. Então, assim, as pessoas que às vezes querem fazer a petição somente primeiro para logo depois fazer o pedido de green card, isso é muito bom. O EB2 com National Interest Waiver não qualifica para Premium Processing, então esse a gente pode esquecer. Então, nós estamos falando de EB3, EB1, mas não EB2. O EB2 sem ser National Interest Waiver pode também? Sim, pode. Ok, EB1, EB2 e EB3, que não seja o National Interest Waiver, pode pedir o Premium Processing. Muito bom. Tem mais algumas despesas, evidentemente, envolvidas nisso, né? De traduções, sim, essas coisas, né? Traduções, às vezes, para as pessoas que estão aplicando para EB2 com National Interest Waiver, tem alguns business plans que tem que ser feito. Não todos os casos requerem business plan, mas se a pessoa precisa de um business plan, o advogado fala que é bom adicionar um business plan, que é um plano de negócios. Às vezes tem cartas de experts, que eu não uso muito nos meus casos, que eu não acho muito necessário, mas tem alguns escritórios que gostam de usar cartas de expert, coisas assim. A avaliação do degree da pessoa, né? Avaliação acadêmica, isso. Da acadêmica da pessoa para fazer aquele equivalência. Okay. Então isso também tem um custo, coisas assim. A gente pode falar aí para uma família de um casal com 2 filhos, a gente pode falar aí de entre 4 e 5 mil dólares entre taxas de imigração, e aí dependendo da quantidade de documentos, se tiver muita tradução, vai passar um pouco disso, né? Sim, mas as taxas de imigração, 1.225 para adulto, 750 para menores de 14 anos. E aí mais as despesas de tradução, de expert opinion letter se tiver, de business plan, alguma coisa entre 5 e 6, 7 mil dólares aproximadamente só de despesas, fora o honorário de advogado, não é isso? Correto. Muito bom. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco que a gente passa para a doutora Ingrid, ou melhor, a própria doutora Ingrid responde diretamente para você. Qual é o teu canal? Você tem Instagram, não é isso? Temos Instagram, temos Facebook, Terra Lawyers, que é T-E-R-R-A Lawyers. Ok. Então tá tudo lá e a gente tem o nosso website também e nós temos número de WhatsApp, então para as pessoas que estão fora do país pode mandar e-mail e WhatsApp que a gente responde. Maravilha, porque é importantíssimo que a gente tire as dúvidas. O pessoal que está vendo esse vídeo, a grande maioria está pensando em vir morar aqui. E eles sabem que a coisa fundamental para vir para cá é ter um visto de trabalho, um visto de permanência aqui para não ficar ilegal, porque é a pior coisa, a pior sensação que se pode ter é ficar aqui ilegalmente. A imigração americana não é a mais exigente nem rigorosa do mundo, mas ela está muito em cima. Quem não tiver legalizado aqui corre o risco de ser deportado. E vir para cá para morar não é passear no parque, é uma mudança de vida, então as pessoas têm que estar muito bem estruturadas. Então olha só, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clica aí no sininho, se inscreva no canal, mande suas considerações, suas opiniões, diga o que vocês não gostaram, o que vocês gostaram, para que a gente possa melhorar continuamente.
Eu quero agradecer muitíssimo, doutora Ingrid, pelo seu tempo, sua disponibilidade, sua sabedoria, sua simpatia. É muito importante a gente ter esse nível de informação de alta qualidade para o nosso canal. Obrigada a você. Muito obrigado. Pessoal, abraço grande para todos e até o próximo.